Boa noite, revolucionários. É uma alegria estar com vocês mais essa noite especial. Uma segunda-feira um pouco diferente. Segunda-feira pós-aprofundamento Jovens Sarados. Jovens Sarados é um movimento que começou com o Padre Edmilson, que vocês com certeza conhecem, sacerdote da comunidade de Canção Nova, que diante de uma inquietação resolveu chamar jovens para viver uma aventura de radicalidade na vivência do Evangelho. E nesse final de semana, aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista, nós tivemos a graça de receber jovens do mundo inteiro, do Brasil inteiro, para renovar seu compromisso com Deus. Mas esse é um dos assuntos que nós iremos tratar hoje, porque nós queremos falar hoje de algo que é uma proposta não só do Padre Edmilson, não só do Padre Jonas, mas de toda a Igreja e de Jesus Cristo, que é viver a radicalidade do Evangelho, o chamado universal para todos nós. E para falar disso também, eu não tô sozinho, claro, porque ninguém é bom sozinho. Comigo tá aqui a Dai Silva. Boa noite, Dai Silva. Boa noite, Rick. Carlos Henrique Rick. Nossa, tô até crise de identidade aqui agora. Boa noite você que nos acompanha de casa. Sejam muito bem-vindos ao programa Revolução Jesus dessa segunda-feira. E esse tema aí é um tema, assim, bem intrigante, bem interessante, assim. É possível viver a radicalidade nos tempos de hoje? É possível viver a santidade nos tempos de hoje? E você que está em casa, você acha que é possível? E olha, nós temos convidados extremamente especiais aqui conosco, não é mesmo, Rick? Exatamente. E vamos testemunhar um pouquinho aqui para vocês, para nós, né? Como é esta vivência dos jovens sarados, do seu chamado e, de fato, de viver com radicalidade a vivência do Evangelho. Chama aí pra gente, Rick. Pode deixar. E nós temos a graça de, nessa segunda-feira, receber aqui no nosso programa o nosso querido Léo. Seja bem-vindo, viu, Léo? Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? É uma alegria estar com vocês. Alegria toda nossa. Irmã Adriana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E a nossa querida Deia, os íntimos. Ai, obrigada, Rick, Dai. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amém. Eu tenho que falar aqui porque, pra mim, estar entre jovens sarados é uma das minhas paixões, porque eu nasci do jovem sarado. O meu sim se deu através de jovens sarados. Padre Edmilson teve só um dedinho lá, né? Teve um braço inteiro na minha conversão, no meu sim a Deus, e até mesmo na minha vinda para a comunidade e no meu dar a minha vida para Deus, né? De forma concreta, aqui neste carisma, assim como outras pessoas, né, Léo? Nós conversamos, o Padre Edmilson é esse que desperta vocações, né? Desperta pessoas, tanto para congregações, para lugares específicos, mas também para uma vida numa paróquia, assim como muitos vivem, né? E é uma alegria estar com vocês essa noite, poder partilhar sobre esse tema que é tão caro aos nossos corações. Acredito também que para a galera que está em casa vai ser um momento especial, porque são partilhas de vidas reais, Exatamente. totalmente possível de acontecer pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, tira o cavalo da chuva, mas com a graça de Deus, tudo é possível. Sim. Então vamos começar. Para quem tá de casa aí, que não conhece, que não sabe muito bem, aí vocês já vão se apresentando também, contando pra gente quem são vocês, mas o que é os Jovens Sarados? Para você, assim, como surgiu? Para quem tá de casa, nunca ouviu falar, né? Ou ouviu falar, Jovens Sarados, é o povo que malha, os jovens que malham, nanã. Contem pra gente aí a inspiração e como é os Jovens Sarados. Olha só, a gente levou um tempo para conseguir começar a compreender de fato o que Deus estava realizando. Hoje a gente compreende que somos um estilo de vida, um carisma, mas a gente gosta muito de dizer sobre um estilo de vida, porque é um chamado de Deus para a gente viver dessa maneira, na radicalidade, buscando a santidade, em qualquer realidade que a gente estiver inserido. Então o estilo de vida, ele abrange a tua vida como um todo, do acordar, ao dormir, ao trabalhar, ao estudar, ao conviver, ou seja, a vida toda, né, irmã? Sim, é até engraçado porque Deus vai suscitando muitas missões, né, dentro dos jovens sarados, missionários, as servas, né? E às vezes os missionários, o jovem, né, ele vem empolgado. Nossa, o Jovem Sarados é uma comunidade de vida que muitas vezes tentam transformar numa comunidade de vida, mas não, né? O desejo do coração do Padre, o desejo do coração de Deus é que sejam jovens mesmo que vivam a sua vida no cotidiano, no seu trabalho, na sua família, e possa viver esse estilo de vida, né? Que transforme onde quer que ele esteja, que abranja o ambiente onde quer que ele esteja. Então,
é jovem, vivendo no meio do jovem e vivendo na sociedade um estilo de vida que traz a radicalidade e a busca da santidade. Bacana, isso é muito interessante porque muitas vezes, né, até mesmo nossos apelos, quando a gente fala, vai dar sua vida para Jesus, se entregue inteiramente para Jesus, sim, isso comporta também, algumas vezes, em alguns casos, não deixar assim como a irmã, né, você já pode perceber que ela é uma irmã religiosa que saiu de casa, saiu do meio do seu familiar para poder viver o seu ser missionário na sua congregação, no seu lugar próprio, assim como eu e a Dai também saímos de casa para poder sermos missionários na comunidade. Mas também existe uma realidade muito interessante de entender que existem pessoas que são chamadas a dar tudo para Deus na sua realidade local. Você pode ser santo também aí na sua paróquia. Isso não é só para quem é padre, para quem é religioso, é uma realidade concreta para você. Talvez você nunca saia do território da sua paróquia para poder pregar em outros lugares, mas aí tem uma via concreta de santidade para você, não é verdade? Ô Rick, eu costumo dizer há um tempo para cá que a principal missão que Deus chama a gente chama-se vida. E é tão necessário você, jovem, despertar para isso, você, jovem em Deus, você, jovem sarado, que está sendo sarado, né? Você falou no começo, é sarado malhado? Não, meu irmão, é sarado na alma, sarado no coração, sarado no teu modo de pensar, através de uma ação do Espírito Santo. E é tão necessário que exista jovem sarado nesse sentido, no meio do mundo, que a gente só pode, de fato, concordar que é um mover de Deus para esse tempo, né? Ô, Léo, e a radicalidade por si só é da gente viver já no meio onde nós estamos, seja na faculdade, no trabalho, já gera essa expectativa das pessoas, porque eles vivem assim, né? A radicalidade já impacta as pessoas pela nossa vivência, né? Do quê? De ser católico. Né? De ser de Deus, né? A alegria de ser de Deus. De ser de Deus, porque a gente transbordar essa alegria no meio onde a gente vive já é uma radicalidade no mundo que nós estamos hoje, né? Por onde a gente passa, a gente chama atenção hoje do estilo de vida, por quê? Porque a gente transborda, tenta, né, pela graça, transbordar essa alegria onde nós estamos. Seja no colégio, na faculdade, no trabalho, na nossa casa, né? Na família. Meu testemunho em casa, né? Olha só. Exatamente. Porque assim, é um estilo de vida que ele é leve, né? Dentro das realidades que hoje o jovem vive, né? De trabalho, de estudo, é aquela santidade, a busca da santidade no dia a dia. E assim, é interessante que quando a gente vê esse estilo de vida sendo modelado na vida do jovem, como ele chega ferido, né? A gente fala que os jovens sarados, ele atrai pessoas feridas. Então, quando a gente começa a escutar o testemunho do que esse carisma, esse estilo de vida faz na vida do jovem, a gente fica impactado. Muito. Porque, assim, é uma revolução, é uma radicalidade, é uma mudança de vida, assim, é uma graça de Deus transbordante. Então, a gente vê jovem que sai da prostituição, jovem que sai do mundão, da lama mesmo, sabe? Da rua, né? Sendo, assim, totalmente transformado. E como o estilo de vida, ele vai impregnando na vida desse jovem que, uma vez que ele foi sarado, alcançado por essa misericórdia de Deus, ele se sente também com esse desejo, esse impulso de buscar mais jovens. Exatamente. E é o que está dentro daquilo que a gente vive, né? Mais uma alma, né? Eu vou fazer de tudo para salvar mais uma alma. Traz mais um. É muito interessante isso, porque eu me lembro muito bem que eu também vim de Jovens Sarados, né? Da missão de Tumirim, Minas Gerais, e Léo já foi na missão de Tumirim com a gente já esteve nos Maranatás, momentos com a gente. E teve uma vez que a gente veio aqui para um aprofundamento de Jovens Sarados. E a missão tava bombando, assim, tipo, tava crescendo e tudo mais. Estávamos estruturando os ministérios. Graças a Deus essa coisa estava fluindo muito. E aí a gente estava, tipo assim, se achando maioral. E aí a gente chegou aqui no aprofundamento, aí o padre Edmilson, primeira pregação, ele falou assim: se na sua missão não tiver prostituta, não tiver traficante, não tiver gente que tá na margem da sociedade, tem alguma coisa errada com a sua missão. Sim. Porque nós não somos feitos para aqueles que são perfeitos, mas sim para aqueles que estão nessas realidades. Aí a gente falou assim: meu Deus do céu, a gente tá fazendo tanta coisa, mas cadê as prostitutas, cadê os traficantes, cadê esse povo que Deus confiou ao jovem sarado?
porque é um povo específico. O padre fala que quando chegar um mês esquisito, vocês têm que fazer festa. Celebrar. Porque faz parte, né, dessa característica também do nosso estilo de vida, a acolhida, né? Independente de como o jovem chega, mas ele ser bem acolhido, né? Então, com muita festa, com muita alegria, né? Com um abraço, que também é outra característica, né? E que é algo impactante, né, irmã? Porque o padre dizia assim, o padre Edmilson, algumas vezes ele falou isso no nosso meio. Às vezes o jovem que está chegando no nosso meio, ele talvez não vai ficar impactado por causa da pregação. Isso pode até escandalizar alguns. Sim. Mas ele vai ser impactado pela acolhida que ele vai ter. Às vezes ele vai participar de todos os momentos, mas ele nunca vai esquecer uma boa acolhida. E uma boa acolhida, meus irmãos, não é só um abraço, não é só um sorriso, mas é aquilo que eu já experimentei um pouquinho com o Padre Jonas. Tinha um monte de pessoas em volta e o Padre Jonas olhou no meu olho, esqueceu todo mundo que estava em volta e gastou um tempo precioso ali olhando para mim. E eu me senti, de fato, único. E é o que o Padre Edmilson também faz com a gente e o que a gente também tenta fazer com aqueles que Deus atrai a presença dele. Então, isso também para a gente é muito significativo. Saber que Deus moveu céus e terras para alcançar aquela alma e o mínimo que a gente pode fazer é acolher aquele irmão, aquela irmã com festa. Interessante, eu não sei vocês, mas eu nunca vi, nesse tempo todo, o Padre Edmilson ficar sem se preocupar com alguma alma. Ele sempre está procurando. Sempre está com alma, né? Sempre seja dirigindo, sempre tem. Esses dias, né, esse tempo atrás, e assim, a forma como ele age e o que ele faz para conquistar essas almas é muito interessante. Um dia, para vocês terem ideia, um dia ele estava me levando no bazar aqui para poder procurar no bazar roupa para menina. Vamos lá comprar, porque eu quero levar para essa menina que não sei o que. E ele preocupado com essa alma, ele queria salvar essa alma. Eu sei que o padre conheceu essa família através de um dos filhos, né? Dos filhos, ele chegou nessa família, chegou nessa casa. Ele foi levar a cesta básica, ele foi levar roupa para essa família. E no fim de tudo, a família toda foi batizada. Nem batizada eles eram. Olha. Então, assim, ele faz tudo pela salvação das almas. E ele consegue passar esse testemunho de vida para nós que está ao redor dele, para as missões, né? E a gente vê os jovens também fazendo loucura para salvar a vida, né? Ô, irmã, e é muito simples a maneira que ele faz, sabe? Às vezes ele fala assim, vamos ali tomar um café? Ou igual você disse, né, Henrique? Vem aqui, leva o padre em outra cidade. Exatamente. E ali ele está trazendo mais um jovem. Esse dia a gente foi num casamento, né? Eu acho que em São José. E aí ele chamou mais um jovem que ele tinha atendido no confessionário. E ele já se sentiu tão acolhido por nós. Ele falou, nossa, mas eu nem conheço vocês direito. E parece que eu já faço parte de tudo isso, entendeu? Ele teve uma experiência. É um pescador. Sabe como eu conheci muitos de vocês lá no início, né? Dos irmãos de vocês, da Canção Nova? O padre lá em São Paulo, né? Éramos poucos. Aí ele convidava a gente, falava, vamos lá em casa comer uma galinhada. Aí a gente chegava em casa comunitária. Quando a gente chegava lá, a gente ia conhecendo os irmãos de vocês. Então, imagina, para o jovem, tá chegando na comunidade, chegando num ambiente novo, ele já é convidado para algo fora do ambiente. Quando chega, eu já estava participando da intimidade de vocês, sentar na mesa, né? O jantar ali, partilhar e trocar experiência, na verdade, conhecer a experiência de uma vida missionária que era algo novo para a gente. Então, exatamente, tudo isso é muito prático, é real. Você estava falando, né? Você aí na tua paróquia, eu vou dizer até mais, é você na tua realidade. Sim. Não é só na paróquia, é extra paróquia. Sim. Eu digo que assim, é a partir da igreja. O padre sempre trouxe para a gente que Deus suscitou a gente, na leitura dele, para a gente pescar fora do aquário. Você falou, não quero ver vocês pescando dentro do aquário. Isso, missão, né? A gente sempre costuma chamar os grupos espalhados hoje pelo Brasil e pelo mundo, até fora, de missão, porque tem esse sentido de saída mesmo. E ir nas lanchonetes, ir nas praças, onde esses jovens estão, e ir até lá para levar o batismo no Espírito Santo, levar a experiência desse amor de Deus. Gente, mas conta um pouco para nós aí, como que foi também, porque todos nós aqui, como partilhamos, levamos aquilo que nós recebemos.
Então nós pregamos uma radicalidade porque nós também vivemos uma radicalidade. Então Deus, ele tocou em algo em nossas vidas para poder fazer a gente ter, tipo assim, não é uma certeza concreta, assim, humana, mas uma certeza de fé, de que nós somos mudados e que algo nos tocou que vale a ponto de valer a pena de deixar tudo para poder seguir a Jesus. Como foi a história de vocês? Como se deu isso? Ou vocês não viveram uma radicalidade, uma metanoia? Como que foi? Quer começar? Pode começar. Então, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, né? Ô, Mato Longe, Uhum. Quente. quente, bastante quente. E a minha experiência foi em 2009, né? Com Jovens Sarados. Porque em 2008 eu fiz um retiro de conversão. Mas eu ainda colocava alguns limites para Deus. Eu falava, olha, até aqui o senhor pode ir, mas castidade não. A bebida eu não vou deixar também. Negociava com Deus. Eu negociava ali com Deus, né? E eu tive um chamado através da Canção Nova, antes de vir para o meu Maranatá, né? Eu estava com depressão na época e eu tive um chamado através da reprise do Amor Vencerá, com a Luzia Santiago. E ali eu estava num momento muito difícil, até mesmo de querer tirar minha própria vida, né? Num término de relacionamento. E ali ela falou, tem uma jovem que está em casa, ela tá, né, com a faca na mão, mas ela falou assim, é a última chance que eu vou dar. E ela tá assistindo o Amor Vencerá. E essa jovem está sendo alcançada pelo amor de Deus e irá testemunhar isso para muitos outros jovens. E para mim é uma emoção estar aqui hoje Testemunhando. falando isso, porque é o cumprimento de uma profecia, né? E a partir dali, eu me abri para a experiência de conhecer os Jovens Sarados, vim para Atibaia, né, Léo? Conheci o Léo em 2009, a Cíntia, a irmã também, eu acho que foi nessa época. Numa loucura, né, Uma Déia? loucura. Porque foi um Maranatá, tinha uma irmã nossa, que foi uma das primeiras que a gente conheceu, Isso, a organizou uma van. E eu lembro ligando assim, Léo, tô levando uma van. Eu falei, como assim uma van? De Cuiabá até São Paulo? E tá lotado, eu acho que ainda vai mais um carro. E nesse comboio tava a Déia. Meu Deus. Pessoal, a Déia tá contando um pouco do testemunho dela aqui pra gente sobre como ela viveu a sua metanoia, a sua mudança radical. Nós vamos pro intervalo aqui na TV, mas lá no CN Plus nós continuamos sem intervalo. Então corre lá pra você não perder nada. Pode continuar, por favor. Pode continuar. Então, eu vim nessa van, né, pra Atibaia. Cheguei muito assustada, porque a acolhida deles era muito impactante. Eu lembro da Vivi, né, ela tava na porta, já me abraçou, e era tudo muito simples. Eu era muito patricinha. Nossa, é Extremamente. verdade, eu não lembrava disso. Nossa, extremamente patricinha. Cheguei de bota com uma... Nossa, com um urso na mão, gente. Urso na mão? Urso na mão, porque eu não largava no meu urso, né? Da chapinha, de tudo, com uma mala rosa. Nossa, E aí me Achou que ia ter suíte, mal sabia que era um alojamento, com uma pancada de jovens. Aí eu tava dentro do alojamento lá e era só um pras meninas, que era um grandão, lembra? E passava, nossa, eu falava, gente, é muito simples isso aqui. Aí a comida, tudo, eu ia experimentando e tal. E eles davam risada. Eu falava, meu Deus, eu viajei 27 horas de micro-ônibus. Meu Deus, Foi, Pra foi animal. Foi. 7 horas de micro-ônibus pra ver isso aqui. Até o momento que eu fui batizada no Espírito Santo. Ali a minha vida foi impacto. Ali eu senti. A minha vida não é mais a mesma a partir desse momento, porque, de fato, ela ganha um novo sentido aqui. E brotou uma sede no meu coração de mudança, de tipo assim, tudo que eu fazia pro mundo, né, que eu experimentei no mundo, porque eu já fui, eu puxava festa no mundo, era dessas líderes, sabe, de festa, não tinha, era rave, era tudo que vocês imaginarem. Mas eu falei, tudo isso eu quero fazer pra Deus agora, sabe, nos Jovens Sarados. E foi isso. Era a minha experiência. fez, né? A Déia acompanhou fazendo. várias missões, né? Pioneira em Cuiabá, nas regiões, visitando. Eu acompanhei o Centro-Oeste ali, né? Visitei todas as missões ali do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás.
Brasília ali, fui acompanhando, né, irmã? Jovem arrudo. E veio dar um ano, né? Eu vim dar um ano, né, pra Deus. Tô morando aqui em Cachoeira Paulista hoje, né, depois desse um ano. E também foi com uma experiência, eu falo que Deus, ele é muito concreto na minha vida, né? Ele me empurra. Ele sabe que ele precisa me dar um empurrãozinho às vezes. E foi uma experiência que eu tive ano passado com o Padre Jonas. Sério? Sério. Eu tive dengue hemorrágica no passado, né? Minhas plaquetas baixaram muito, chegou a 27 mil, tive derrame pleural, várias coisas, né? E estava bem grave a minha situação, já ia para transfusão de sangue. Aí o Padre Edmilson ligou e falou: filho, o que a gente pode fazer por você, né? O que a gente pode fazer por você? Eu falei: eu preciso receber Jesus e a extrema-unção. E ali, quando eu recebi Jesus, antes de eu receber Jesus, eu falei para a irmã. E a irmã pegou e falou: pede a intercessão, né, dos santos, mas também daqueles que nós podemos pedir. E aí eu me considero muito amiga do Padre Jonas, da história dele, e pedi. Falei: eu quero ter essa amizade com o Padre Jonas, né? E eu dei um ano para Deus, melhorei, né? Tive a transfusão que eu recebi, não foi do sangue de homens, mas foi do sangue de Cristo, na Eucaristia. E ali eu fui curada, e ali eu decidi dar um ano para o Senhor. E aí eu aqui estou. Oh, aleluia. Isso aqui forte, né? Nós estamos de volta aqui pela TV Canção Nova. E você que perdeu, a Deia contou seu testemunho aqui, como foi esse encontro radical com Deus, a sua saúde, e agora está aqui, morando em Cachoeira Paulista, dando um ano para Deus, uma experiência que ela viveu com o Padre Jonas, né, na morte, no falecimento do Padre Jonas. Então, você que perdeu, corre lá no CN Plus, que ainda dá tempo para poder acompanhar. Estamos aqui, continuando o nosso programa. Nós queremos saber mais de vocês também, vocês dois aí, dizer pra gente um pouquinho desse processo também de vocês, como foi esse encontro aí. Ô, Dai, só um adendo aqui. Durante o intervalo, a Deia partilhava com a gente que lá, um tempo antes dela se encontrar com Jesus, ela vivia a realidade de ser uma pessoa de liderança naquilo que eram as festas e tudo mais. Mas olha que bonito, Jesus não menospreza nem mesmo isso que nós temos como dom. Então aquilo que você tinha como potencial de estar à frente dos outros, ele pegou agora para poder liderar um povo para ele. Então até isso, ele não descarta nada, ele transforma, ou melhor, ele limpa aquilo que precisa ser limpado, porque é uma aptidão que está dentro de você, como muitos jovens hoje também devem estar se identificando. Nossa, mas eu me vejo também assim, eu gosto de uma balada, eu gosto de puxar coisa. Talvez você seja um líder, não chamado a puxar as pessoas para a festa, mas sim a pastorear almas para Deus. Então é muito interessante de ter Rick, você dizendo isso me fez lembrar uma frase. Na verdade foi um encontro do Papa Bento XVI com a juventude. E ele dizia assim: jovens, não tenham medo, porque Jesus não te tira nada, Ele te dá tudo. O diabo é um encardido de fato, e ele tenta convencer a juventude que a juventude vai perder de ser de Deus. Meu irmão, você só vai ganhar. Aquilo que você tem de bom, Deus vai potencializar, e aquilo que não é bom, Deus vai purificar, e isso vai ser muito bom. Então a nossa vida com Deus, ela só melhora. E isso não é uma propaganda vazia, isso é uma experiência de vida. O jovem, ele é burro, entre aspas, mas ele é um ser inteligente. Ele nunca vai trocar uma coisa boa por algo pior. Ele sempre vai trocar algo bom por algo melhor. A Deia não ia deixar aquilo que ela curtia por algo pior, mas ela abriu mão daquilo que ela curtia por algo muito melhor. Ou como diz São Paulo, né? Eu considero as coisas que eu vivia como nada, como esterco, em comparação com aquilo que agora eu estou experimentando em Deus. Então você, jovem, está perdendo tempo, meu irmão. Vem que Deus tem muito mais para você. Olha aí o que a Deia trouxe. Exatamente. É que ele fala: quem deixa mãe, pai, família, casas, eu vou dar o cêntuplo, né? E é isso que eu também experimento na minha vida como religiosa, como consagrada. E nunca imaginaria que um dia eu pudesse estar aqui, né? Com a pastoral, a missão aqui como serva de Nossa Senhora da Alegria, porque eu não sei, né? Acho que o Monsenhor, ele tem muita história nas nossas vidas, né? E também na minha vida, o meu chamado, a minha resposta a Deus, eu dei ouvindo um cassete do Monsenhor Jonas Abib, ainda
Explica aí, irmão, o que é cassete. Cassete, o povo A juventude de hoje tá Hoje não tem rodando nem a mesa. CD O que é mais, cassete? né? Hoje não tem nem CD mais. Era as fitinhas, né, Eram irmã? umas fitinhas, né? Que a gente ouvia naqueles aparelhos de som. E eu lembro que eu deitei num sofá e tinha ganhado essa fita. E eu falei assim, eu quero ouvir, mas quero ouvir bem, né? Então, estava tudo quieto em casa, eu coloquei a fitinha e eu estava numa grande crise de realmente falar sim ou não para Jesus. Eu tinha, acho que de 12 para 13 anos, era bem novinha. E aí eu coloquei o cassete e era o Monsenhor Jonas dando testemunho da vocação, do chamado dele, né? Que ele sobe no sótão, o crucifixo, ele se depara com o crucifixo todo desmembrado, todo dilacerado, né? E Jesus falava para ele, Jonas, venha ser as minhas mãos, venha... Nossa, quando eu vi aquilo, eu só chorava. Mas uma força me impulsionava, era como se eu ouvisse, né? Irmã, Adriana, venha ser as minhas mãos, venha ser os meus pés. E a partir daquele momento eu falei, não, eu vou seguir Jesus, né? Me deu uma coragem, assim, né, de ouvir o Monsenhor Jonas. Eu falei assim, não, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha, né? E foi sempre essa paixão, assim, né, pela canção nova, por ele, depois ouvindo várias outras coisas. Então, entrei no Carmelo, né, como carmelita mensageira do Espírito Santo, e depois Deus fez um chamado dentro do chamado, né? Sim. E aí, quando surgiram as servas, né, eu estou desde o começo da comunidade, nós vamos fazer 5 anos. Então, foi o chamado dentro do chamado, coisa que eu não imaginava. Eu vi que era muito de Deus, porque nunca se passou pela minha cabeça de deixar tudo para poder me lançar aquilo que também era uma aventura, né, de uma nova comunidade. De um grupo de meninas que vieram dos Jovens Sarados e sentiram ali esse mover de Deus, de viver esse estilo de forma ainda mais radical, de forma mais integral, porque existia no coração do padre um desejo, né? Porque como Jovens Sarados não tinha religiosos, não tinha sacerdotes, então muitas vocações que iam surgindo, o padre ia mandando para outras comunidades, outras congregações, como também mandava para o Carmelo. Então, mas aí o padre foi brotando no coração do padre o desejo que houvesse religiosas que pudessem se dedicar de forma integral à evangelização da juventude. Então, essas meninas sentiram que deveriam ouvir também esse chamado de Deus e começaram a rezar. E quando eu soube desse grupo, eu falei como amiga do padre, né? Posso lá, padre, dar uma formação, ajudar. Falei assim, é isso mesmo, né? Tem que dar certo, continua, que vai dar certo. E o padre falou, só falta um bispo acolher. E daí eu fui dar uma formação para essas meninas e fiquei incomodada. Aquilo me incomodou de forma exagerada que eu comecei a me preocupar com aquilo. E daí, né, Deus, no seu mover, foi me inquietando para que pudesse ajudar essa comunidade, né, que nasceria como uma comunidade de vida, que tinha esse desejo de se tornarem um instituto de vida religiosa, né? Fomos descobrindo isso depois também, dentro dessa experiência, né? Se era isso mesmo, o mover de Deus. Mas ali a gente começou a viver, né, essa espiritualidade do Jovem Sarado de forma mais, né, integral, assim. E Deus foi fazendo, a igreja foi acolhendo, os bispos foram acolhendo. O cardeal Dom Odilo nos acolheu na Arquidiocese de São Paulo. Estamos ali na Zona Norte. E a gente foi vendo Deus fazer, Deus ir organizando a nossa vida até que... Muito rápido, né, Muito rápido, muito rápido. Até que a gente entendeu que realmente Deus nos queria como religiosas mesmo. E eu lembro de quando a gente foi se apresentar para Dom Odilo, né? E ele falou... E aí, irmã, o que você vai fazer agora, né? Porque eu estava exclaustrada, né? Ele falou assim... A senhora vem ou a senhora volta ou a senhora vai querer mais um tempo? Daí veio de novo, né? O Monsenhor dizendo, né? O barco está em alto mar, né? Não tem mais como voltar, né? Não dá mais para voltar. E foi realmente essa música que veio na hora, assim, na minha cabeça, né? Que ele perguntou assim, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Daí, mais uma vez, Monsenhor, né? E daí eu falei, não, o que tem para ser, já estou aqui, né? Ele falou assim, então eu acolho os seus votos.
Então a gente está ali faz 5 anos e com a graça de Deus hoje, né, uma comunidade aqui também, dentro da Canção Nova. Nós cuidamos de Jesus, né, da adoração noturna. Então, para a gente é um presente muito grande que foi confirmado 1 ano depois da morte do Monsenhor, quando o Padre Wagner me ligou, dizendo que ele e o conselho gostaria, né, de reabilitar a adoração 24 horas e se a gente poderia assumir essa missão. Eu falei, pronto, mais uma vez o Monsenhor agindo, né? Mas para mim é muito gratificante poder estar aqui. Como se fosse uma oportunidade que Deus me dá de agir generosamente para com quem foi tão generoso, né? Com tantas almas, com tantas vocações que surgiram a partir do sim do Monsenhor, né? E nós também ficamos muito alegres em saber que existe um mover de Deus comum entre nós, né? Isso eu acho que tá na genética. Canção Nova e Jovens Sarados desde sempre teve uma ligação muito forte, né? Começando pelo padre, né, que é da Canção Nova, mas e também é Jovem Sarado. E para nós, creio para Dai também, quando as irmãs começaram a vir para Cachoeira Paulista, a gente falou, meu Deus, olha as irmãzinhas olha as irmãzinhas da alegria. E é tipo um bonde assim, vai 5 juntos andando para cima e para baixo para missa, vai 5 juntos para prefeitura, 5 juntos. E é muito bonito porque a gente vê a diversidade da igreja, vendo que tipo assim que isso também é radicalidade. Vendo meninas novas entregando sua vida inteira para Deus. Eu vi um evangelho radical. Pra poder... Acho que elas têm uma escala aqui da capela, né? De madrugada. Isso. Meu Deus, essas meninas elas passam a madrugada adorando Jesus. E isso sustenta muitas pessoas. Até pessoas que hoje estão com dificuldade de viver a sua vida em Deus estão sendo sustentadas por essa oração. Consagrados. O próprio Jovem Sarados, né? Qualquer Jovem Sarado no mundo hoje que está passando por alguma tribulação, com certeza, a oração da madrugada dessas irmãs atinge o coração dessas pessoas. E é uma complementariedade mesmo, né? Você vê como funciona. A Canção Nova estava precisando, era um desejo do coração aqui, nosso, Cachoeira Paulista. Então as irmãs vieram, assumiram. Então você que quando vier aqui em Cachoeira Paulista pode fazer sua adoração, pode ter esse momento com Deus, graças a uma atitude, né? Um serviço que Deus suscitou desde lá, já pensando nelas. Então é esse sim que é generoso, que a gente dá. E Deus faz muito além daquilo que posso imaginar, né, irmã? Agora Eu acho que não tem nada maior do que o mover de Deus na nossa vida por meio da oração, da intercessão, né? E nós estamos lá rezando pela igreja, nós estamos rezando pelos consagrados da Canção Nova, por todo esse mover de Deus dessa evangelização. Estamos rezando pelos jovens sarados, pelas vocações e ver o que Deus tem feito, né? A partir da adoração a gente vê um mover de Deus, a Canção Nova cada vez mais cheia, né? E assim, a gente fica vendo tudo isso e colocando a oração de vocês que estão em casa, né? Dentro da nossa adoração, podem mandar aqui as orações, os pedidos de orações de vocês, porque nós vamos rezar ali incessantemente nas nossas adorações noturnas por vocês, né? Tem até um monge que ele dizia, né, que a adoração, ela tem, né, o seu peso, né, as suas graças específicas, né? Aliás, as suas graças específicas. E ele diz que a adoração noturna, ela tem maiores graças específicas ainda, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Então, vale a pena a gente se desgastar ali diante do Santíssimo, que a gente sabe, né? Igual está escrito lá na capela, né? Pela oração, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado pela oração. É muito né? forte isso. Porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, né? Para depois reverberar no mundo físico. Então, a gente saber que tem pessoas se consumindo em oração. Uma vez eu fiz uma experiência no mosteiro, buscando vocação. Eu lembro, né? lembra? Eu fiquei uma semana no mosteiro beneditino. Silêncio absoluto durante 7 dias. Experiência maravilhosa. E eu lembro que eu peguei um texto, e era do Papa Paulo VI, dizendo que o pulmão da igreja eram as vidas consagradas que se consumiam em oração pela igreja. Então eu tenho essa compreensão por causa disso, que de fato eu via lá os monges o dia inteiro rezando, sem sair daquela realidade, mas se consumindo em oração. E aí de fato o que sustenta a gente é a oração daqueles que estão por trás, né?
Exatamente. Não é Ô, Léo, eu só- pensei que você ia pôr mosteiro esse tempo, hein? Eu falei, ih, sim, ó. Monge, Léo. Nossa, Eu a falei, Cíntia... nossa, bateu a na Cíntia deve trave. estar com o coração na mão, né? Porque a gente se conheceu, nem era casada ainda, tava namorando, né? A Cíntia rezou mais forte, ela passa madrugadas em oração. A intercessão. Você fala das irmãs, né, andando assim em comboio. E lá em São Paulo, onde eu morava assim, 3 ruas do Carmelo das Irmãs. Então era a mesma coisa, era muito louco. Porque você via as irmãs assim em comboio, no meio da cidade, indo pra missa. E eu pegava o bonde no meio e ia junto, cara. E a galera que passava, via aquelas irmãs assim, né, com hábito, um moleque no meio, indo, atravessando a Era cidade. segunda-feira, né? Era o ponto de encontro, né, Léo? A Isso, gente na voltava ponte, né? na ponte, voltava da ponte Ah, era rezando, muito mas eu pensei que você ia pro mosteiro. Foi na trave. Mas Deus tinha planos, né? Minha esposa tá aqui, meus filhos, a Cíntia. Então Deus de fato tinha um plano. Exatamente. Léo, como que esses planos se desenvolveram na sua vida? Você já começou na igreja ou você viveu também um momento de mudança radical? Radical não, foi um atropelo. Um atropelo. cara. Foi uma trombada. Porque eu tinha 23 anos de idade. Então imagina, eu digo assim, que eu tava abrindo as asas para levantar voo, cara. Porque eu já não tinha 15, não tinha 18, tinha 23. Eu já tava só aquecendo. E nessa hora que ia levantar voo, na verdade não ia ter combustível, eu ia cair de bico e ia estourar tudo. Então foi a hora que Deus ele veio e deu essa trombada. A minha experiência com Deus, cara, foi de uma maneira muito sobrenatural. Deus é sobrenatural, né? Mas eu tava numa festa rave, que era o contexto da minha vida, era um menino de São Paulo, um jovem de São Paulo, caçando assunto desde os 15 anos de idade, balada, embalada. Então imagina, dos 15 aos 23, eu tava vivendo do jeito que o diabo gostava. Sim. E aí Deus foi e me resgatou na misericórdia, no amor dele. Ali eu experimentei o impacto do amor de Deus e comecei a compreender que de fato Deus olhava para mim com bons olhos, estava preocupado com a minha vida no bom sentido. Essa é uma história muito longa ali da experiência que eu tive naquela madrugada. Léo, um segundinho só. Eu gosto de fazer isso quando a pessoa tá contando a história, porque dá um gosto, quero mais. Aí a pessoa tem que ir lá, você nem Nós vamos no intervalo aqui rapidinho de novo aqui. O Léo tá contando um pouco sobre o testemunho dele, de como que ele tomou uma trombada de Deus e mudou, teve sua experiência com Deus. Se você não quer perder nada, vai lá no Cine Plus e acompanha com a gente. Pode continuar, Léo, por favor. Cara, eu digo assim, que tem muitos detalhes nesse dia do que Deus ele precisou fazer para de fato me resgatar e eu ter consciência de que Ele é verdadeiro, Ele é vivo. Jesus é vivo. Isso para mim é uma verdade. De fato, foi uma experiência muito forte. Deus foi me encaminhando por alguns lugares, alguns caminhos, e Deus ele foi providenciando pessoas para cuidar de mim. A própria irmã Adriana é uma delas no caminho. Então, lugares que eu fui conhecendo, pessoas que eu fui também encontrando, me ajudou na verdade, o meu desejo era, eu quero conhecer Deus. Eu quero entender o que está acontecendo, o que Ele quer comigo. Alguns meses depois, eu conheci o Padre Edmilson. Padre Edmilson. Porque o padre ele foi remanejado para assumir a missão, não, ele foi remanejado como sacerdote da missão da Canção Nova em São Paulo. Então, num evento no ginásio de Ibirapuera, o Du, que era meu amigo em Deus, o Du ele já estava dirigindo para o padre. Porque o padre tem o padre, esse ele pesca o pessoal, assim, né? Filho, vem dirigir aqui. A rede de pesca dele, um pedacinho da rede de pesca dele é o carro. Porque ele tem carro, mas ele não tem carta. Exatamente. Então ele pega um jovem e fala, dirige para mim, filho. Dirige, padre. E aí o jovem vai sendo evangelizado ali na vida prática, né? E eu lembro que o Du já tinha comentado isso comigo. Léo, o padre novo, que está aqui na Canção Nova, eu tô dirigindo para ele, e aí ele foi contando umas experiências que eu falei, caramba, que da hora. Eu lembro uma experiência que o Du foi dirigir, foi levar o Padre Edmilson e o Padre Roger numa missão. E aí quando eles estavam chegando, eles estavam meio atrasados, estavam em cima do horário,
Então, o Du parou o carro, os padres desceram e o Du foi buscar um lugar para estacionar o carro, porque não tinha lugar ali perto. Quando ele foi, ele estacionou o carro. Quando ele voltou, estava o padre Edmilson e o padre Roger na calçada, impondo as mãos sobre o flanelinha da rua, o cara que estava na rua ali, impondo as mãos e pedindo o batismo no Espírito para eles. Quando o Du me contou isso, eu falei, cara, é Atos dos Apóstolos. Eu estava começando a ler a palavra, eu falei, é isso, comunidade primitiva, é o que, eu falei, Du, o que acontecia lá, acontece hoje. E aí, então ficou os dois impactados. Nesse evento do ginásio de Ibirapuera, eu estava andando com o Du e aí a gente deu de cara com o padre Edmilson. E aí foi aquele jeito dele de acolher, né? Um soco Batendo. e Na tudo mais. verdade, agora que eu lembrei, eu tinha vindo no ano novo aqui para Canção Nova. E foi quando o padre retornou para a comunidade. Eu estava ali perto das casinhas ali onde que ele mora até hoje. Eu estava subindo a rua e tava um padre descendo a rua do outro lado. E era o padre Edmilson, eu não conhecia, não sabia. Aí o padre ele começou a atravessar a rua e veio na minha direção. Aí eu olhei, né? Eu percebi que estava vindo na minha direção, não tinha mais ninguém na rua. Quando ele chegou perto, ele grudou na minha orelha, cara, e puxou lá embaixo, assim, ó. Aí eu, a hora que eu subi, ele virou as costas e saiu andando. Eu falei, nossa, que padre louco, cara. Que é isso? Ele chega assim, né, tipo, empurrando, apertando. E aí não é o tinha jeito visto que mais. E aí eu encontrei esse dia lá no evento do ginásio Ibirapuera. Aí ele acolheu, pô, aquele chá de alegria, aquela onda, gostoso de estar junto. E aí no final do evento, ele falou pro Du que tinha que ir para uma missão. Ele e o padre Roger de novo em Caraguatatuba. Eu tava junto e falou, vocês não querem ir junto? Eu falei, vambora. Bora. E a gente foi em missão com eles, né? Isso que é muito legal também, né? Para você que está acompanhando. A evangelização, ela é algo prático, né? Não é que você vai sentar e vamos fazer uma formação. Isso também faz parte. Sim. Mas na prática, eu acho que é muito mais eficaz. Aquilo que Jesus dizia, né? Jesus, onde o Senhor mora? Aí ele percebe o coração ali dos apóstolos, né? Dos discípulos. Fala, você quer saber? Quero. Então, vinde e vede. Vamos para algo prático, que aí você vai entender qual é a minha realidade que você tanto quer conhecer. Então, ali com o padre Edmilson, com o padre Roger, a gente foi em missão com eles. O que isso quer dizer? A gente estava observando como eles se relacionavam com a gente, eu particularmente, como eles se relacionavam com a gente, como eles se relacionavam entre eles e como eles se relacionavam com as pessoas que eles iam encontrando no caminho e também no ministério, que eles foram lá para celebrar a missa, né, para descer o fogo do Espírito naquele lugar. E tudo isso para mim era muito impactante, né, recém-convertido. Quando a gente estava voltando, a gente começou a partilhar das inquietações do nosso coração. E o padre trouxe, ele falou, eu tenho uma inquietação, porque eu quero evangelizar a juventude de São Paulo. Aí ele falou, vocês não querem começar um grupo comigo? Eu disse, vambora, claro. Por quê? Porque dessa minha história de conversão a partir da Rave, Deus me resgatou, mas os meus amigos continuaram lá. Sim. E os meus amigos, eu tenho amor e carinho por eles até hoje. Só que eu sabia muito bem de onde Deus tinha me tirado, o que eu vivia com eles e o que eles continuavam a viver. Ou seja, o desejo no meu coração é que eles pudessem também experimentar o que eu estava experimentando. Então, quando o padre fez esse convite, para mim foi assim, uma oportunidade dos meus amigos experimentarem o que eu estou experimentando. Então, para mim foi um convite assim que eu acolhi com muita alegria. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, cada um foi para sua casa e tudo mais, e ele tinha dito, vai ser sexta-feira à noite. Tá bom, aonde? Ele na capela da Rádio América, que era a rádio da Canção Nova lá em São Paulo. Beleza, bora. Chegou sexta-feira à noite, eu fui. Quando eu cheguei lá, tava o padre numa capelinha menor aqui do que esse espaço. Tava o padre, tava a Cíntia e a irmã dela. A Cíntia, que hoje é minha esposa, não a conhecia, nem a irmã dela. O Du já tava nessa pegada missionária, ele já tinha chamado mais um. Era um rapaz que chama Marcelo. E assim começou. Então a gente estava numa pequena capela, diante de Jesus, com o padre, os 5 jovens ali com ele, nós 3 permanecemos, né? A minha cunhada Sheila, na medida do possível, ela tá, e o Marcelo, a gente foi perdendo o contato.
Mas o que foi interessante naquele momento? A simplicidade. Deus é simples, autêntico, verdadeiro. O padre Edmilson, ele trouxe um texto. Olha a simplicidade do encontro. Todo mês, tem ainda a revista Canção Nova? Os sócios ainda recebem, é mais online hoje em dia, né? Agora, é. Na época, recebia em casa, pelos correios. Aí o padre trouxe a revistinha e ele abriu, ele falou, tem um texto do padre Jonas e eu gostaria de ler esse texto para vocês. Beleza, bora. A hora que ele leu o texto, foi um impacto, porque o padre Jonas estava dizendo sobre médicos de corpos e médicos de almas, e que nós somos chamados a ser médicos de almas, assim como ele foi. E que o Brasil, como era o mês de abril, o mês do descobrimento do Brasil, né? Que o Brasil precisava ser redescoberto e que para a salvação acontecer na nação brasileira, era necessário acontecer um grande derramamento do Espírito Santo. E ele dizia ainda no texto assim, que a juventude, as pessoas estavam indo para o inferno, assim numa ribanceira, dando risada, sem perceber. E que precisava acontecer um despertamento, né? Hoje a gente chama de avivamento, para que eles pudessem despertar. A partir disso, o padre Edmilson levantou e falou, vamos rezar. Vamos orar? Vamos orar. Aí ele começou a orar, e a gente foi entrando na onda dele, como ele sabe muito bem fazer, né? Um carisma dele muito forte. Jeito de conduzir. Só que aí ele começou a pedir para Jesus a juventude dos 4 cantos de São Paulo. Você sabe o tamanho de São Paulo, da capital, né? Nossa. Jesus, eu quero jovens dos 4 cantos de São Paulo. A hora que eu escutei ele dizendo isso, para mim, particularmente, esses jovens tinham rosto, história, família, eram meus amigos, eram meus primos, era a galera que eu conhecia ao longo da minha vida. Eu entrei na mesma onda, eu falei, é isso, Deus, eu quero. E aí foi todo mundo ali, a Cíntia, o Du, a gente começou a orar num fervor, que hoje a gente tem consciência que de fato a gente foi tomado ali pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo. E a gente pedia a juventude dos 4 cantos de São Paulo. O interessante, assim, para finalizar, a cada sexta-feira foi chegando mais um jovem, mais um. Em pouco tempo a capela não cabia mais de jovens ali dentro. A gente começou a se reunir no saguão da rádio. Então, olha que interessante, a galera ficava num L. Então a gente estava lá dentro da capela, a galera ficava do lado de fora escutando o que estava acontecendo e a oração pegando. Depois a Canção Nova alugou um espaço maior. Por fim, resumindo, a gente acabou indo parar numa paróquia, na Barra Funda. E é interessante que o Padre Jonas tem história na Barra Funda, né? Depois, eu estava escutando esses dias uma pregação dele. E aquela igreja, domingo à noite... Sabe o que é domingo à noite na cidade de São Paulo? Segunda-feira, o chicote estrala para todo mundo. Domingo à noite, aquela igreja ficava abarrotada de jovem. E como a gente não era de igreja, entre aspas, para mim era uma coisa extremamente normal. Beleza, está acontecendo, Deus está fazendo. Eu não tinha consciência. A juventude ali saía pelo ladrão. E aí um dia, a gente conversando com a galera, eu comecei a falar, de onde você é? Eu falei, eu sou da Zona Leste. E você? Eu sou da Zona Sul. Eu falei, e você? Nossa. Tinha jovens dos 4 cantos de São Paulo, e ninguém morava na Barra Funda, era todo mundo de longe. Todo mundo distante. Então, de fato, aconteceu ali, hoje, olhando para trás, um pequeno avivamento. Porque não tinha outra explicação. A gente não tinha grandes habilidades, a gente não tinha ministério de música, a gente tinha vontade de ser de Deus, radicalidade. Uma coisa que eu quero concluir dizendo isso. O que atrai o jovem é radicalidade. Quando o jovem chegava ali, ele sabia que a gente não queria mais o mundo. A gente já tinha sido muito machucado pelo mundo. A gente queria Deus de verdade, com tudo, sem reservas. E aquilo atraiu a juventude. Sim. Esse despertar, mas principalmente a presença de Deus naquele lugar. Ô Léo, só completando algo que eu lembrei aqui, que me chamou muita atenção nos sarados, é que o padre sempre disse assim, nos jovens sarados a gente não pede currículo, né? Sobre o ministério, né, Léo? Sobre tudo isso.
chega do jeito que você tá. É assim que Jesus, ele te quer, Chegou, entendeu? acolheu e chega mais. Pro pessoal que tá em casa, chega, né? A gente não sabia pregar, não sabia tocar, cantar, nada disso, mas nós fomos atraídos por esse amor de Jesus, sabe? E essa acolhida de chegar na igreja e saber que você está sendo acolhido da maneira que você está, né? E que você não precisa oferecer nada em troca, digamos assim, né? Um dom, né? Digamos, porque você não sabe o que você está fazendo ali direito. Você chega meio, né? Perdido. Isso daí, de fato, atraiu muito meu coração, essa frase. Os jovens sarados não precisa de currículo. Sim, é muito interessante isso, porque isso que vocês trouxeram é a maior realidade. Muitas vezes nós temos medo de ser explícitos no evangelho. Com medo de, mas vai afastar, mas... Não, mas se a pessoa quisesse aquilo que é tudo igual, ela nem viria pra perto da gente. Nós precisamos ser explícitos e mostrar que nós acreditamos naquilo que nós abraçamos. Claro, todos nós temos dificuldades, temos as dúvidas e tudo mais. Eu digo por mim mesmo, eu sou e era muito cético. Então, assim, eu falei, se eu me converter mesmo, vai ser de verdade. Eu não vou ficar brincando. Vai ser pra valer. Vai ser pra valer. Tipo assim, porque, infelizmente, nós viemos contra testemunhos. Pessoas que vão e voltam, tudo mais. E nós não podemos julgar essas situações. Mas precisamos entender que um testemunho autêntico, ele convence muito mais do que qualquer pregação. Sim. Quando a pessoa vê que aquele que está pregando, ele abraçou tudo aquilo, com as alegrias, com as cruzes, com as dificuldades, e mesmo assim ele é feliz em Deus, a pessoa fala, cara, vale a pena deixar tudo para poder viver isso também. Vale a pena, essa pessoa não é masoquista. Tem algo diferente, ela viu algo diferente. E isso nós precisamos ser explícitos e mostrar que nós, de fato, vivemos uma radicalidade, que não é brincadeira. Que nós não vivemos no meio termo. Não existe acordo com o diabo. Não existe acordo de, vamos ficar metade assim, metade... Não, é tudo. Porque Deus pede tudo. Ele não conversa com metade de nós. Ele quer a nossa inteireza. Tenho certeza que todo mundo que hoje se encontra, né, nessa caminhada, tem suas dificuldades. Digo por mim, a Dai também. Sim, mas sim. A certeza de que nós encontramos um amor maior que convence o nosso coração, não a nossa inteligência, isso nos faz permanecer. Isso é radicalidade. E o Padre Jonas, ele falava bastante sobre isso, né? Ele tem um texto que ele falou que a radicalidade, a autenticidade da radicalidade é isso. É não ter esse meio termo, né? Não abrir a primeira brecha, não. É ser, contudo, de Deus. Sim. Então, a radicalidade, ela vai além de... O radical, né? Porque é regras, eu não sei... Não, que é regra. abertura. Não é regra. Exatamente, não é regra, a Deus. é a ação do Espírito Santo. Exato. Regra, olha só, é próprio do jovem quebrar regras. Exato. O jovem, ele tem uma inclinação, parece que ele tem uma gana. Tem regra, eu vou quebrar. Deus não é tonto, ele não ia atrair a gente por regra, ele ia atrair a gente por amor. Exato. É a ação do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida. Exatamente. E aí isso impulsiona a gente querer tudo, dar tudo. Tudo O jovem, tudo. por isso que foi dito pro Padre Jonas, comece pelo jovem. Exato. Dai, e lembrando algo que, falando sobre o Padre Jonas, a questão da radicalidade, até o tema do nosso aprofundamento, né? Radicalidade, santidade, tudo pelo tudo. Esses dias o padre estava comentando que ele lembrou que lá em Labrinhas, um dia ele estava com o Padre Jonas e ele estava sentadinho, ele estava em pé, o Padre Jonas estava sentadinho, ele pegou assim no braço do Padre Edmilson e falou assim, filho, nunca deixe que os sarados percam de vista a radicalidade. A radicalidade, porque se vocês perderem de vista a radicalidade, vocês perderão tudo. Porque a gente está inserido no meio de paróquia, em vários lugares, né? São mais de 180 missões, né? É isso, Sim. Minha irmã, mais ou menos. Mais de 180 missões. E quantos lugares nós temos chegados, né? Para viver o quê? Aquilo que é ser católico mesmo. Que é o Evangelho. É o Evangelho, né, Léo? Não é Falando nada a de mais. radicalidade e santidade, eu trouxe aqui, né, um livro que é do primeiro sarado que faleceu, né, nosso irmão Júlio, e a irmã dele está nas servas, né, de Nossa Senhora da Alegria, ela escreveu esse livro. Olha que interessante que ele fala. Aqui ele fala sem relógio. Então ele falou assim, quando se aproxima uma certa idade, é comum os jovens se perguntarem qual caminho seguir, qual profissão abraçar. E para aqueles que desejam ser guiados por Deus, surgem algumas perguntas. Qual a minha vocação? Para o que Deus me chama?
Qual a minha missão neste mundo? É certo que a vocação universal de todos é a santidade, reconhecer-se filho de Deus. Mas existe um caminho para essa santidade, um caminho particular para cada um. Então, a gente vê a sua história, a minha história, a sua. A diversidade, né, irmã? Lembro-me de uma analogia que eu vi sobre vocação. É como se fosse um banquinho, com uma altura distinta para cada um, mas com a mesma função, alcançar a santidade. Para estes, o banquinho vai ser de determinado tamanho, para aqueles, de outro tamanho. O banquinho mais alto não quer dizer que é o melhor, mas é do tamanho necessário para que aquele a quem ele pertence possa subir e alcançar a meta. Assim é a vocação específica, um chamado que Deus faz a seus filhos para trilhar um caminho, para subir no banquinho e alcançar a santidade, seja por meio do matrimônio, da vida religiosa, do celibato, sem distinguir o que é melhor ou pior, mas o que é o melhor para mim, o que Deus escolheu para mim, e seja qual for, será a melhor vocação para eu vivê-la, pois me levará à santidade, ou seja, ao céu. Não é tão profundo isso, né? Deus mexe na história, tira cada um de um lugar, né? Ele se encontra conosco dentro da nossa realidade para nos dar o banquinho certo para a gente viver dentro dessa radicalidade em busca da santidade. Nos tira da zona de conforto, né, irmã? Existe uma Exatamente. medida certa de Deus para cada um de nós para nos alcançar, né? Os caminhos são vários, mas sempre culminam naquilo que é o céu. Seja na Canção Nova, seja nas Servas da Alegria, seja nos Jovens Sarados, Deus já tem um caminho de radicalidade e santidade para nós, né? Falando de santidade, vocês já poderão perceber, nós temos aqui um livro do Padre Jonas também, Caminho para a Santidade. Vale muito a pena. Já leu já? Já li também. 3 vezes. Vale muito a pena você adquirir. É um livro muito interessante que ele dá dicas práticas para você que deseja trilhar um caminho de santidade em busca a Deus e a vontade de Deus. Para você comprar, é só ir na loja Canção Nova ou nas nossas lojas físicas ou então nas nossas lojas pela internet. É um livro que vale a pena e vai acrescentar muito na sua caminhada rumo ao céu. Gente, o programa foi incrível, não foi? Pai, já acabou? Não é possível, não. Parece que quando começa o tempo vai começando a correr mais rápido, não sei o que acontece. Só ligar a câmera que a coisa começa a acelerar. Não, aí a gente vai precisar de uma rápido. segunda, terceira, Gente, quarta. olha. E aí, produtor, como é que vai Dica ser? aí. Será que rola? Foi rápido. Gente, quero agradecer a vocês e pela vinda. Foi incrível poder partilhar com vocês, ouvir de vocês, beber daquilo que é a graça dos Jovens Sarados, compreender um pouco mais sobre esse caminho de santidade que os Jovens Sarados vivem, né, Dai? É importante porque através do sim de vocês também, esse final de semana que o Rick falou, nós tivemos um aprofundamento aqui. E quantos jovens com desejo de santidade, né? Foi o que teve Foi mais lindo. consagrações, né, Léo? Acho que Exato, 2.000 renovação. jovens entregando um ano da vida para Jesus. Tá vendo aí? Compromisso é lindo. Um dia a gente pode falar só sobre isso, o impacto que isso causa, que vocês sabem muito bem, né? Mas Sim. o que causa na vida do jovem. Eu queria só dar um recadinho antes de terminar. A gente tem vários movimentos de evangelização, ou seja, movimentações de evangelização no nosso meio. Eu quero convidar você, jovem, a acessar nossas redes sociais, jovens.sarados. Lá você vai conseguir mais informações. De repente você ficou curioso para conhecer uma missão nossa, uma missão perto de você. E tem uma novidade no nosso meio, que é uma plataforma de formação que você também pode acessar, que se chama academiajs.com.br. Lá você também vai ter acesso a algumas formações, ao contato com uma galera dos Sarados, tentando compartilhar alguma coisa para você. É isso aí. Muito obrigado, gente, por ter comparecido, por ter partilhado com a gente. Agradeço também a você de casa que nos acompanhou nessa noite, pôde beber um pouco da graça daquilo que Deus está realizando e realizando nos nossos corações. Semana que vem, segunda-feira, às 22 horas, nós nos encontramos de novo aqui no Revolução Jesus. Até lá!